Bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com a Inter de Limeira no estádio do Morumbi. Primeira pergunta, repórter Guilherme Pradella, Rádio CBN. Olá, Rogério. Bom dia já, né? Rogério, com base no que você imaginava de jogo contra a Inter de Limeira e com base no que a Inter de Limeira propôs, como que você avalia o comportamento do time na partida de hoje? Obrigado. Boa noite ou bom dia. Eu acho que nós nos propusemos a girar bem o jogo, tentar de todas as maneiras entrar na equipe adversária. No primeiro tempo até tivemos boas oportunidades, criamos várias vezes 1 contra 1, principalmente do lado do Marquinho, algumas vezes do lado do Léo. Tentamos abrir a equipe adversária, algumas vezes conseguimos entrar, mas ainda falta. Hoje não estávamos inspirados nessa jogada individual. Quando a gente consegue liberar o ponta contra o lateral adversário, não conseguimos ter a vantagem nesse tipo de jogada. Então tivemos a posse, giramos muito em torno da área, mas não conseguimos ter. Tivemos até uma ou outra oportunidade real de gol, muitas finalizações de dentro da área. O time chutou bastante, mas também em alguns momentos não fez a escolha correta. Poderíamos ter dado mais um passe para fazer finalização da entrada da área. Enfim, hoje não tivemos inspirados, principalmente nos duelos individuais na frente. Marcelo Bassérgio, Gazeta Esportiva. Boa noite, Rogério. Hoje o São Paulo, mais uma vez, recorreu bastante aos cruzamentos, tentou de várias formas abrir a defesa da Inter de Limeira, mas fato é que também recorreu bastante aos cruzamentos, bateu o recorde de cruzamentos de novo, recorde próprio do time. Por que o São Paulo recorre tanto aos cruzamentos, que é uma coisa que vem irritando boa parte da torcida? Falta repertório. Como construir mais repertório nesses próximos dias, né? Porque no domingo contra o Santos, o time vai ter o seu primeiro clássico. É um grande teste, talvez o primeiro grande teste da equipe na temporada. Obrigado. Bom, para mim, todos os jogos são testes importantes. Eu acho que não é o primeiro grande teste, nós já vamos para a 7ª rodada no campeonato. Boa parte dos cruzamentos se deu aos 20 escanteios que nós obtivemos. Então, assim, na bola no escanteio, em tese, ela é feita para você cruzar a área e tentar, posicionado dentro da área, tentar levar vantagem. Cabeceamos algumas, levamos vantagem em algumas bolas, mas não conseguimos fazer o gol. Agora, eu acho que um pouco é o nervosismo ao final do jogo, onde você não consegue mais infiltrar, porque o adversário baixa muito as linhas dentro da área. Então, o centro está bloqueado e é natural que a jogada se crie pelo lado, vai cansando, você vai perdendo um pouco, a perna vai ficando mais pesada, não consegue fazer tantas triangulações. No primeiro tempo houve mais, entramos mais por dentro da área para fazer essa bola para trás, não conseguimos. E no segundo aí vai batendo desespero no final, o tempo vai acabando e o jogador também quer tentar a chance de gol, ao invés de ter um pouquinho mais de calma e tentar trabalhar mais a bola e conseguir infiltrar. Então, assim, nós não conseguimos hoje tanto, principalmente no segundo tempo, conseguimos muito pouco jogar por dentro, achar passes entre linhas, para que a gente pudesse fazer jogadas mais próximas ao gol. E por isso acaba recorrendo aos cruzamentos. Acho que hoje foi realmente excessivo o número de cruzamentos, mesmo tendo 20 escanteios e computar nos cruzamentos esses 20 escanteios, mas nós poderíamos ter tentado construir um pouco mais por dentro. No primeiro tempo, algumas boas triangulações, algumas boas jogadas, chegando com o Marquinho à linha de fundo várias vezes, mas não conseguimos fazer o último passe, acertar na cabeça, no pé do nosso jogador. Quando tivemos oportunidades, bola bateu na trave, o goleiro adversário fez boa defesa, mas concordo com você que hoje foi excessivo o número de cruzamentos. Isabeli Moraes, Rádio Bandeirantes. Oi, Rogério, boa noite. Rogério, eu queria que você já projetasse o jogo do próximo fim de semana contra o Santos. O Santos tem 9 pontos em 7 jogos, São Paulo tem 8 pontos em 6, uma pontuação baixa dos dois times. Como que o São Paulo chega para esse clássico e qual que seria o peso de uma vitória para esse momento da equipe de ainda buscar se firmar no Paulista? Obrigada. Clássicos sempre são importantes, vencer. Ano passado nós tivemos a oportunidade de vencer Corinthians e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que ajudou muito, né, na pontuação para a gente sair daquela situação incômoda. Eu acho que são duas equipes que não conseguiram os seus resultados nessa rodada. É um jogo complicado, um jogo difícil. Jogar na Vila é sempre
é sempre duro, né? A equipe do Santos é uma boa equipe. Nós vamos amanhã ver como cada um que jogou hoje volta para a gente ver o que a gente tem de melhor em condicionamento físico, que cada atleta tenha condições de jogo para a gente tentar sair com um bom resultado de lá. Seria importante para a gente, porque agora inicia essa fase de clássicos, jogo de Copa do Brasil, ou seja, começa a ficar um espaçamento pequeno entre um jogo e outro. E nós vamos tentar encontrar um time que seja competitivo lá na Vila Belmiro. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Boa noite, Rogério. Você falou, né, que foram 7 rodadas já no Paulistão e nessas 7 rodadas você fez diversos testes no seu time. Você já tem 6, isso, a 7ª rodada, desculpa, são 6 jogos. No caso, você já tem uma definição de time na sua cabeça, porque de vez em quando vão aparecendo algumas peças ali, como o Pablo Maia apareceu bem, você colocou ele como titular, há ainda uma dúvida ali na lateral esquerda ou não, você já sabe quem vai utilizar, tem o Léo, o Wellington, o Reinaldo, você já tem um time formado na sua cabeça ou você pretende fazer mais testes durante essa competição? Obrigado. Veja bem, se eu colocar 11 jogadores que jogaram hoje, se os mesmos 11 foram jogar no domingo e os mesmos 11 foram jogar na quinta-feira, você pode ter certeza que nós vamos ter lesões, que nós vamos ter jogadores que vão começar a baixar de rendimento. As trocas não são feitas só por experiência. Lógico que eu sei que nós temos 3 laterais esquerdos, eu tenho que escolher o jogador para cada jogo, eu escolho um jogador para a gente ter mais condicionamento físico, sabendo que nós começamos a temporada há pouco tempo atrás com um grande número de jogos. Eu sei de cada jogador o que ele pode desempenhar em cada função. Agora, se eu jogo com um jogador hoje, está cansado, amanhã a fisiologia me diz que o atleta está cansado, como é que eu vou repetir ele no domingo, né? A chance de eu ter uma lesão com o atleta é muito grande, a chance dele render menos fisicamente, e o nosso time, ele é um time de entrega, um time de luta, né? Não é um time cheio de 10 para jogar, de jogadores tão técnicos, é um time muito aguerrido, que tenta realmente, como foi nos últimos jogos, a vitória sempre, como foi hoje, novamente, tentando. Então nós temos que dar prioridade também ao que a fisiologia fala, ao respeitar o corpo de cada um, para que a gente esteja sempre, ao menos, se não tem o time ideal, né, os 11 ideais que a gente gostaria de ter dentro do campo, mas nós, ao menos, temos que ter um time que possa competir contra os adversários. Eduardo Afonso, canais ESPN. Tudo bem, Rogério? Boa noite. A minha pergunta vai um pouco disso que você falou agora, e você já tinha em Campinas falado um pouco também sobre isso, né? Que não adianta desgastar o time agora e quebrá-lo no decorrer da temporada. Isso aconteceu no ano passado no São Paulo, mesmo diferente, né? O ano passado sem férias, sem pré-temporada, esse ano você ainda teve 30 dias de descanso, jogadores e 15 de pré-temporada, mas foi exatamente isso. O time se desgastou muito no Paulista, tinha um objetivo, conquistou, e depois teve que largar a mão de todos os outros objetivos com 44 lesões. Como é para o técnico do São Paulo ter que olhar essa balança e avaliar o que é menos ruim? De repente, a partir de agora, para garantir uma classificação, ter que colocar jogadores que não estão 100% ainda, porque a temporada começou, mas pelo menos se classifica e briga pelo título, sabendo que vai correr o risco lá na frente, ou de repente continuar tirando aqueles que não estão bem, sabedor que pode ir para uma sequência de resultados, não ir à próxima fase, mas você vai ter o elenco inteiro para o resto da temporada. Como é que você administra essa balança que é tão difícil para o torcedor entender, por favor? Não, independente de quem jogue, nós temos que ir à próxima fase. Não tem essa hipótese, ela não existe para a gente aqui. Com todo o respeito que nós temos aos adversários do grupo, né? Mas independente do time que a gente escolha, dos 11 que a gente escolha para iniciar um jogo, o São Paulo tem condições de ir à próxima fase. Deve ir à próxima fase. É uma obrigação da gente ir à próxima fase. Então, assim, eu não vou abrir mão do Campeonato Paulista, não vou abrir mão de classificar em detrimento até um time. Eu acho que nós temos obrigação e temos capacidade de levar o São Paulo às quartas de final e aí começar os jogos de mata-mata, jogar, e aí nós vamos ter que fazer, aí sim tomar decisões, porque vem Copa do Brasil, começa a Sul-Americana, mas nós temos a obrigação, independente do time que seja escalado, nós temos a obrigação de colocar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista e começar aí um campeonato de mata-mata. Carvalho, Portal UOL.
Boa noite, Rogério. Hoje você escalou o Léo basicamente quase como um ponta, né? Muito por causa do pouco poder ofensivo da Inter de Limeira. A minha pergunta hoje é: o Reinaldo, ele é um lateral com mais características ofensivas, né? Essa escolha foi puramente por desgaste físico ou você esperava que o Léo fizesse alguma coisa que o Reinaldo talvez não fizesse? Obrigado. O Léo jogou 90 minutos, o Reinaldo jogou 90 minutos lá em Campinas. O Léo tem a parte física vantajosa. Lógico que o Reinaldo tem melhor cruzamento, tem alguns fundamentos, melhor que o Léo. O Léo tem uma bola aérea melhor, é um jogador físico, um jogador que aproveita. Nós empurramos bastante o Léo hoje, trouxemos o Rafinha para construir um pouco por trás, porque ele é um jogador que tem boa construção. Abrimos o Marquinhos do outro lado para poder circular bem a bola e chegar na linha de fundo e tentar esse 1 contra 1, que nós não fomos felizes. Os nossos jogadores hoje não conseguiram vencer esses duelos nas laterais de 1 contra 1. Então nós tentamos rodar bastante a bola e colocar Sara por dentro, colocar Nicão vindo receber essa bola por dentro, Nestor afundando para receber essa bola por dentro. O Pablo ficou muito atrás, poderia ter caminhado 10 metros mais à frente para jogar à frente do último homem, ele acabou ficando um pouco para trás. E o Caleri, logicamente, centralizado dentro da área, mas para a gente rodar, trabalhar e poder tentar infiltrar. Quando nós conseguimos jogar esse 1 contra 1, nós não tivemos a felicidade na hora do drible em conseguir fazer essa passagem para a gente adentrar a área adversária. Poucas vezes tivemos boas triangulações no primeiro tempo, ali do lado direito, com o Nicão, com o Marquinhos, conseguimos entrar 2 vezes consecutivas dentro da área adversária, mas não conseguimos aproveitar bem de forma correta as oportunidades. Mas o Léo jogou porque eu te falo, é difícil você jogar nesse primeiro mês de temporada, jogar 2 jogos seguidos, quinta, domingo, com a mesma intensidade. São características distintas, o Léo e o Reinaldo. Mas para hoje, bem ofensivo, chegando ao fundo, com força, até fez boas jogadas no primeiro tempo, o Léo. No segundo, eles baixaram mais as linhas ainda, o que dificultou bastante. O Léo não tem essa característica de drible de 1 contra 1, tem a característica de força, de chegar à linha de fundo, de fazer essa bola para trás, mas não tem o drible, não tem a facilidade desse 1 contra 1. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Rogério. Hoje você escalou o Pablo Maia e o Marquinhos, 2 jogadores que a torcida estava pedindo antes desse jogo. Depois do empate em 0-0, a torcida vaiou quando a partida acabou. Como é que você pretende administrar essa pressão? Você tem um time jovem, você tem um elenco com vários garotos de Cotia, jogadores que estão chegando agora também, que ainda não estão adaptados ao São Paulo. Como você pretende administrar essa pressão? Você que tem mais de 25 anos de clube, como você pretende trabalhar a cobrança da torcida? Obrigado. Eu acho que é natural que o torcedor vai, Campeonato Paulista, você joga dentro da sua casa, com uma equipe menor. Por mais que você tenha o controle total do jogo, que você finalize, sei lá, 30 vezes, mais de 30 vezes no gol, que você tenha 20 escanteios a seu favor, se você não conseguir botar a bola para dentro, o torcedor sai frustrado. Eu acho que é de direito, e eles vão acostumar com isso. A vida é feita de aplausos, de elogios, como foi no jogo contra a Ponte, onde nós lutamos até o fim e tivemos também um número grande de finalizações e conseguimos o resultado. E é feito de dias em onde você é criticado, é vaiado. Isso está incluso no pacote a ser atleta profissional. E eles vão amadurecer com isso. O importante é que são garotos, o Marquinhos, acho que 18 anos, o Marquinhos, tendo a oportunidade, está jogando no profissional. O Pablo veio, subiu agora, jogou, está São Paulo agora, tendo a oportunidade de começar. É o futuro do São Paulo. Se o São Paulo se quiser recuperar, ele vai ter que insistir com jogadores jovens para tentar formar jogadores, destacar jogadores, e eles estão tendo uma grande oportunidade. Eu acho que tem que pensar por esse lado. Eles têm que levar muito mais pelo lado positivo, ter tido a oportunidade de jogar com a camisa do São Paulo, profissional, um campeonato oficial, e não se ater tanto à emoção, né, do torcedor, que é completamente... Eu acho que tem razão, realmente, porque o time não conseguiu fazer o gol. Nós tentamos de todas as maneiras, não conseguimos fazer o gol, por mais que nós construímos o jogo, que nós rodamos a área adversária, mas eu acho que eles têm que levar para si a experiência de ter feito uma partida no Campeonato Paulista com a camisa profissional do São Paulo. Essa é a coisa positiva que eles têm que levar, e o clube valorizar, porque são jogadores jovens que o clube precisa para o futuro, não só para jogar, diminuir custos, né, mas também numa eventual venda futura poder recuperar boa parte do prejuízo que o clube se encontra hoje. Caio Capato, TV Bandeirantes. Rogério, bom dia. Eu queria perguntar para você sobre o sistema do São Paulo, o conceito de jogo.
a gente vê algumas ideias muito claras do jogo posicional, né? O São Paulo tentando ampliar os espaços pelo lado para poder construir pelo meio. E dos 6 jogos do Campeonato Paulista, em 5 o São Paulo teve mais do que 70% de posse de bola. Em todos, o São Paulo finalizou mais do que o adversário. Eu queria te perguntar, dentro desse conceito de jogo, o que falta para toda essa vantagem se transformar nos resultados que vocês querem? Realmente nós tentamos sempre abrir o campo, controlar o jogo, ter a posse, ficar com ela a maior parte do tempo e tentar escolher melhores jogadas. Eu acho que quando começou o campeonato, nós cruzávamos muita bola na área sem muita objetividade. Nós tentando corrigir. Contra a Ponte já diminuiu o número de cruzamentos e muito mais construção por dentro. Hoje, eu acho que o número de escanteios eleva realmente, porque 20 escanteios não é comum você ter 20 escanteios numa partida. Eu acho que eleva o número de cruzamentos por aí. Mas o que bate é o desespero no fim do jogo, quando você não consegue penetrar no adversário, e a gente começa a cruzar bolas que não têm sentido muitas vezes. Então, nós temos que ter calma, trabalhar como foi contra a Ponte Preta, o jogo mais pelo um lado, pelo outro, até achar o momento correto de entrar. Agora, todos estão tentando, todos estão fazendo o seu melhor. Dentro das características que nós temos de jogadores, nós temos poucos jogadores de 1 para 1. Nós temos poucos jogadores que vão receber uma bola diante de um lateral e vão fazer essa jogada individual. Ou, no dia de hoje, nós não tivemos sucesso nesse tipo de jogada. E se faz necessário. Então nós trabalhamos, construímos todo dia no CT, trabalhar de fora para dentro, vir, rodar, jogar por dentro. Hoje nós não tivemos a felicidade de conseguir entrar, ou bater uma bola da entrada da área, finalizar uma bola de entrada de área que entrasse. Muitas rasparam, mudaram de direção, chutaram para fora. O Nestor tentou precipitadamente, às vezes 2 ou 3 bolas, finalizar, poderia ter dado um passe, Pablo do lado. Escolheu a melhor jogada, ter mais calma para escolher a melhor jogada. Se nós não conseguimos ter o drible no 1 contra 1, nós temos que trabalhar coletivamente para que essa jogada saia. Mas o intuito do jogo, é você ter a posse próximo à área adversária e criar opções. O time vai cansando, vai dando menos opções de passe, de triangulações, e aí ao final do jogo vem esse desespero que faz com que o time acabe cruzando muitas bolas, algumas delas sem sentido para dentro da área. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, bom dia, tudo bem? A minha pergunta ela vai mais ou menos na mesma linha da anterior. Eu fiz um levantamento rápido sobre as finalizações do São Paulo quando ele atua em casa. Foram 63 chutes no total. O São Paulo acertou a meta adversária em 9 desses chutes, né, 15%, e marcou só um gol, 1,5% dos chutes que foram dados, né? Obviamente que as equipes que vêm jogar aqui no Morumbi, elas se retrancam muito. Você até falou dessas linhas mais baixas. Hoje você tentou algumas alternativas, né, até um posicionamento diferente ali do Nicão, que não ficou aberto, ficou o Marquinhos, e ele ficou um pouco mais centralizado. O ponto essa estratégia que você tem colocado de ter paciência, rodar bastante a bola, quando você pega uma defesa muito fechada, como o São Paulo vem enfrentando, não resta muitas vezes alternativa, senão o cruzamento na área. E a minha pergunta vai nesse sentido. Você pensa, por exemplo, em outras alternativas, né? Tem muitos times que jogam mais ou menos dessa forma, que utilizam bastante o goleiro, né? Você tem um goleiro linha, mas o Jandrei não é aquele goleiro, pelo menos não tem sido, que puxa o time adversário, que faz com que o time adversário se abra, se desorganize um pouco do ponto de vista defensivo. E o São Paulo também não tem quando ele sai do campo de defesa para o ataque, não tem muita velocidade. Sempre que chega, a defesa já está armada. O que você pensa, vendo essa dificuldade, vendo que ter paciência no toque de bola tem resultado nos cruzamentos? Que outras coisas você pode fazer para justamente tentar superar esse problema, Rogério? Eu tenho que tentar recuperar a bola do adversário o mais rápido possível, é o que eu tento fazer. Concordo com você, poderia baixar as linhas. Poderia baixar as linhas e tentar deixar o adversário vir para cima e criar espaço. Mas o nosso time não tem como característica a velocidade. Ele não foi montado, não é um time montado para contra-ataques. É um time que tem muito mais a posse, a qualidade individual, a ultrapassagem dos jogadores de lado, um jogo de passes, né? Um time que passa muito, que toca muito a bola, mas se você baixa as linhas, se você não tem os velocistas, não faz muito sentido. Eu prefiro jogar no campo do adversário, porque tentar roubar uma bola do adversário ou tentar construir trabalhando esse jogo, porque é a melhor característica que meu time tem, né? Então, como ele não é um time preparado para contra-ataque, ele não é um time para baixar as linhas e sair em velocidade, né? O Caleri não é um velocista, né? O Rigoni é um jogador um pouco mais rápido, o Marquinho ainda um pouco mais rápido, mas
Caso contrário, são todos construídos. O Sara, um jogador de muita entrega, né? O Alisson, um jogador também que tem um pouco de 1 contra 1, mas não é um velocista de puxar contra-ataque. E mesmo porque os adversários, se você não for marcá-los em cima, especialmente no Morumbi, eles não têm pressa para vir atacar você. Então nós temos que melhorar esse jogo combinado, melhorar esse jogo por dentro, caprichar um pouco mais no cruzamento, saber o momento correto de cruzar, o momento de voltar uma bola, fazer com que a defesa saia e aí fazer a virada de jogo. Tentar não só passe de casinha em casinha, voltar a virar, pum, fazer a virada de jogo, virar mais rápido essa bola. A velocidade de passe aí da nossa é muito lenta. Quando a gente domina uma bola, em vez de dominar e passar, às vezes domina, dá um toque, mais um toque e passa. Esses 2 segundos que você gasta mais para girar, é quando você ainda pega o adversário, dá muito tempo para o adversário balançar. Então, nós temos que tentar balançar de uma maneira mais rápida, para daí achar a infiltração de jogo. Agora, para jogar em linha baixa no Morumbi, eu não vejo muito sentido se você não tem um time, na acepção da palavra, velocista, e também se você tem times que vêm e não tem interesse em agredir o São Paulo. Esses times não têm interesse em agredir, você tem que acabar se expondo. Você é o time grande, você tem que se expor e tentar pressionar o adversário. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite.